lembrar que a aorta descendente está do ladinho do átrio direito. E tem que haver, melhor, do átrio esquerdo, tem que haver essa pequena separação, tá? Eles não podem estar muito longe, tá? Se estiver muito longe, tem uma outra patologia aí, mas geralmente é essa distânciazinha que vocês estão vendo aqui. Não chega a ser, se eu tomar a aorta como referência, é como se eu conseguisse colocar outra aorta aqui, tá? Então, o que eu vou perceber? Isso aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo esquerdo, olha lá, a ponta do coração, que está para o lado esquerdo do bebê. Aqui é o precórdio do bebê, ó, desse lado. Ventrículo direito, com essa camada de músculo grande aqui, além de paredes espessas, que é normal, é assim que é a câmara direita. Então, a câmara mais anterior, mais próxima do externo é a câmara direita. Então, elas estão no lugar. Aqui eu tenho o átrio direito. Uma outra coisa que eu tenho que prestar atenção é no forame oval, que a válvulazinha dele vai abrir da direita para a esquerda, que o fluxo é assim, vem da direita para a esquerda. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar a laminazinha batendo aqui dentro, aquela coisa bem hiperecóica. Uma outra coisa interessante é que as válvulas, elas não são niveladas. Se vocês olharem aqui, essas válvulas, elas não são niveladas. A gente vai perceber, ó, que uma válvula é... Aqui, ó. Essa válvula aqui, que é a tricúspide, né? Ó, veja a altura dela. Ó, comparado com a outra, que é a mitral, que é uma bicúspide, veja quem é que está mais próximo, né, da ponta do coração. É essa aqui, ó. Ela é mais baixa, digamos assim, considerando aqui a parte mais alta. Então, observe que esse desalinhamento, ele é normal. Quando a gente tem as duas iguais, bonitinhas, aí nós estamos diante de um problema seríssimo. Pra vocês terem uma ideia, tem que ser assim. E é por isso que a cavidade do ventrículo direito é muito menor que a do ventrículo esquerdo, não só por ele ter as paredes espessadas, mas porque a válvula tricúspide ela é mais baixa. Tá? Então, isso é importante a gente ficar em mente. Aí nós vamos seguir aquela orientação da SWOG, né? Nós estamos com um bebezinho aí até 26 semanas, eu posso me aproveitar, é uma janela de oportunidade para eu fazer essa varredura, né? Então, assim, eu falei para vocês ainda há pouco, pessoal, é de 18 a 26 e tudo, 25, né? 24, na verdade é 24 e 6 dias, mas até 26 dá para você fazer, porque o coração está relativamente numa posição transversal no tórax. E quando a gente está aprendendo a examinar o feto, a gente aprende no segundo trimestre, aí a gente traz esse conhecimento para o primeiro. Então, é a mesma coisa com o coração. A gente vai aprender a examinar 4 câmaras, saída da aorta, tudo no segundo trimestre, para trazer esse conhecimento para o primeiro. Porque no primeiro dá para ver 4 câmaras, dá para ver saída da aorta, dá para ver 3 VT, dá para examinar o bebezinho todinho, mas a gente primeiro tem que dominar aqui no segundo. Como é que a gente domina? O exame obstétrico. Aí a gente domina o morfológico do segundo para dominar o morfo do primeiro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você vai fazer um corte no abdômen do bebê e vai localizar o que a gente já sabe, o estômago. É muito importante você checar estômago, aorta e cava. O estômago, por exemplo, ele tem que estar bem aqui no meinho do hemiabdômen esquerdo. Ele não pode estar medianizado. Eu não posso achar um estômago aqui, ó, tá? Que ele está errado, na posição errada, tá? E eu tenho que checar se tem a aorta e se a cava está aqui. Quando não existe a cava, pode ter uma veiazinha aqui atrás chamada ásigos. Então, eu tenho que olhar isso, porque aí tem alguma coisa errada se acontecer isso. Aí eu comparo, como eu já disse, a única câmara que está totalmente do lado direito é o lado direito. Os outros todos, pode até estar um pouquinho para o lado aqui, mas eles ocupam a maior parte do lado esquerdo do bebê. Então, você vai pegar o seu transdutor, a partir do abdômen, vai inclinar sem tirar do transverso, fazendo esse movimento para cima, ó.
Aí você vai localizar 4 câmaras, depois você vai ver a saída do ventrículo esquerdo, a raiz da aorta, a aorta saindo, depois do ventrículo direito, depois você vai olhar a aorta cava, né, e pulmonar, e depois eles com a traqueia. Isso aqui, obviamente, a gente vai fazer no morfológico, mas nós estamos no obstétrico. Mas o que a gente já deve correr atrás? Desses 2 planos, que é o 4 câmaras e esse aqui, ó. Então, tem 2 maneiras de eu olhar o segundo plano, que é a via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a raiz da aorta. Pode, se vocês tiverem até mais ou menos 25 semanas, qualquer idade gestacional, pode ser com 14, com 15, com 16, o que vocês quiserem, eu posso só fazer o movimento do transverso, porque até aí, até 25 semanas, o coração está transverso no tórax. Mas quando passa daí 30 semanas, o que é que eu tenho que fazer? A partir do 4 câmara, eu giro em sentido horário e vou abrindo a aorta. Então, esses 2 planos, eles eliminam 80% das patologias cardíacas, a gente, de 80 a 60. 60 a 80. A gente não pode deixar de fazer esses 2, tá? Então, aqui é só para mostrar o primeiro e o segundo andar, né? Que seria o que a gente não pode deixar passar, que eu já expliquei. E aqui, ó, a gente está abrindo a aorta. Ó. Na hora que a gente começa a abrir a aorta, como é que você faz para abrir a aorta? Primeiro, você bota o seu olho vai ficar a sua mira vai ficar aqui, ó, no septo interventricular. De onde é que a aorta vai nascer? Ela vai nascer daqui, ó, desse septo, ela vai nascer assim, ó. Tá? Então, na hora que eu começo a girar em sentido horário, o meu olho está lá seguindo o septo, ele vai abrindo, ó, abrir a aorta. Então, quando eu abro a aorta, a raiz da aorta, o início dela, ó, vejo que ela é uma continuidade do septo. Então, é só ficar de olho no septo. E a outra parede dela é uma continuidade, ó, do folheto da mitral. Olha aí, ó. É só prestar atenção. Então, é lá que eu tenho que ficar atento. Se eu identificar essa estrutura pequenininha aqui, é porque a válvula aórtica está fechada. Se eu não identificar, é porque ela está aberta. Então, eu vou ver abrindo, fechando, abrindo, fechando. Se estiver muito rápido, volta no traqueobol para você identificar abrindo e fechando. Tá bom? Então, pessoal, é dessa maneira. Abre em sentido horário, tá? Aí o pessoal me pergunta, Elibe, se eu quiser fazer também assim, estou no transverso, aí eu giro em sentido horário, eu posso fazer isso antes de 24 semanas, de 25 semanas? Pode sim. A ISUOG tentou facilitar a nossa vida, dizendo, ó, gente, como está no transverso, vocês só vão jogar para cima. Está no abdômen em zona, o deslocamento é só de 1 milímetro, mas você pode tirar em sentido horário. E aí vocês vão procurar o defeito mais comum, 30% das cardiopatias, que é o defeito do septo interventricular, ó, grandes defeitos, ó. Então, ó, vocês estão vendo aqui o defeito, ó. Quando a gente liga o Doppler, o sangue fica indo e voltando, indo e voltando. Então, a gente foi abrir a aorta, ou a válvula aórtica aqui. O que a gente se deparou? Com o defeito mais comum, perimembranoso, também conhecido como subaórtico, que é bem catafalco. Então, o sangue, em vez de tomar esse trajeto e seguir pela aorta, o septo aqui, ó, ele saindo, ó. O que aconteceu? Onde é que está o furinho? Bem aqui. Ele está indo para lá. Então, aqui é o V, que é o VD, tá? Aqui é o VE. Então, como é que eu consegui isso? Eu girei em sentido horário. Então, você tem que fazer exame com consciência, gente. Não fica tentando mexe para um lado, mexe para o outro, achando que a imagem vai pular na sua cara. Não existe. Não existe isso. O que existe é a consciência de exame. É você saber o que você está fazendo. Tá? Não adianta, você não vai, a imagem não vai pular, e se você não for atrás, não tiver consciência da movimentação e da anatomia, senão não rola. Não vai ter jeito. Aí tem que treinar, porque senão não sai. Então, a gente pode ter, o Doppler ajuda a olhar esses furinhos pequenininhos, essas CIVs pequenininhas, olha só, essa aqui é bem pequenininha. Pode ficar azul, pode ficar vermelho, porque é justamente o sangue, na hora que contrai, ó, ele vai para lá, volta. Ó, porque, vamos entender um pouquinho, ó. Presta atenção, na hora que a sístole, ela vai acontecer nos 2 ventrículos, então, na hora que ela ocorre aqui,
esse sangue vai pela aorta e parte e vem para cá, ó. Está se aproximando do transdutor, está voltando, ó, esse vermelhinho. Mas a outra força que vem lá do outro lado é a contração do VD. Aí, quando o VD contrai, ele joga para cá. Então, esses sangues, eles ficam se misturando, né? Nessa CIV aí, ok? Então, só para a gente entender a importância de ligar o Doppler. Aí existe um outro defeito muito mais grave, que é quando falta a cruz do coração. Então, essa cruzinha aqui, ó, que a gente tem, né? Ó, ela falta, tá faltando, ó. Então, ela falta um pedaço, tanto esse pedacinho daqui de cima, quanto um outro pedaço daqui de baixo. Por isso que o defeito é do septo átrio, porque está faltando um pedaço do septo atrial e um pedaço do ventricular, do septo átrio ventricular. Também conhecido como defeito do coxinha endocárdico. Ó, cadê a cruz? Não tem cruz. Ó, cadê a cruz? Não tem cruz. Né? Então, esse defeito, por quê? Porque anatomicamente, lá na vida embriológica, essa região aí é conhecida como coxinha endocárdico, mas é a mesma coisa de defeito do septo atrioventricular. Então, o que vale lembrar é que esse defeito é o defeito mais comum na síndrome de Down, né? Das cardiopatias. Bom, e por fim, eu queria chamar a atenção de uma doença que não é muito frequente, ela é incomum, mas ela é gravíssima, que é a transposição dos grandes vasos, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que saber que a aorta, ela vai sair, na hora que eu girar em sentido horário, lá do septo, ó, o septo interventricular aqui, vai sair a raiz da aorta, ó, e da válvula vai sair a parede posterior da aorta. Então, a aorta é um vaso que sai lá do ventrículo, ó, e ele, bem aqui está a válvulazinha, né, que eu consigo ver, ele é um vaso que não se ramifica, ele não se bifurca, enquanto que a pulmonar, quando ela sai, ela dá um tronco principal e logo, logo ela se bifurca, ó, é um vasinho que bifurcou aqui, ó, estou vendo os dois aqui desse lado. Então, o que está acontecendo aqui, nesse coração? Olha só, eu estou vendo o ventrículo esquerdo, beleza, está aqui, saiu o vaso, está aqui a válvula, está aqui, aí, opa, que conversa é essa? Que vaso é esse aqui duplicado? Então, ferrou tudo, porque isso aqui é a pulmonar, porque a aorta é um vaso longo que não se bifurca. Na foto que eu estou fazendo do coração, ela não se bifurca, então eu tenho que ter isso na minha cabeça. Vai que eu estou fazendo um bebê ali despretensiosamente, eu vou e olho o quê? Do ventrículo esquerdo está saindo uma pulmonar. Isso é confusão muito grande. Ó, e do ventrículo direito está saindo a aorta, um vasão grande que não se bifurca. Então, gente, não deixe passar isso, não. Eu peguei um bebezinho semana passada lá na UTI daqui do Juvencio Matos, né? Aí as meninas pediram, a colega pediu um rastreio de abdômen, disse, doutora, esse bebê veio do interior, ele tem uma cardiopatia grave aí, ele está bem descompensado. Aí eu disse, vou já olhar que cardiopatia é essa, né? Curiosíssima. Aí, e para ver no RN, gente, a mesma coisa de olhar no feto, basta tu ir aqui para o epigastro e jogar o som para cima, foi o que eu fiz, né? Que é o andar superior do abdômen. Então, eu estou aqui no epigastro, eu estou em que plano? Eu estou no plano do abdômen, andar superior. O que eu fiz? Joguei o sonzinho para cima, para o lado do coração. Quando eu olhei, tinha uma pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Eu falei, caraca, eu chamei ela lá, vem olhar uma transposição dos grandes vasos. E o bebê ia fazer eco no outro dia, ia passar a Natália lá para fazer o eco. Mas eu fiquei tão feliz assim por mim, né, de ter visto, porque eu nunca tinha visto no RN. Eu vi na vida fetal, mas no RN nunca tinha visto, porque é difícil de olhar, tá, gente? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu esqueci de comentar, procurem ver sempre o balanceamento entre as câmaras, né? Elas têm mais ou menos as mesmas dimensões. Então, tem uma doença que tem um átrio direito gigante, né? Porque essa válvula aqui, ela está displásica, a tricúspide, ela fica bem aqui embaixo, ó, aí fica um átrio direito gigante, que a gente chama de anomalia de Ebstein, né? Outra coisa que é muito importante a gente olhar é se não tem uma síndrome de proplasia do coração esquerdo. Todo esse lado esquerdo do bebê está pequenininho, né? A gente vai ver que as câmaras esquerdas estão pequenas. Então, assim, só para chamar a atenção,
que a gente, aprendendo a olhar o normal, mesmo que vocês não sabem nem o que vocês estejam vendo, vocês vão dizer, tem alguma coisa errada aqui nesse coração.